Olá, tudo bem? Que bom que você acessou esse link, que bom que você está assistindo com a gente, participando desse encontro. É muito bom ter você aqui com a gente, você que é do Espaço de Vida, você que faz parte da nossa comunidade, seja muito bem-vindo. É um privilégio a gente poder estar juntos nesse dia, nessa hora, onde você está na sua casa. E você que está nos visitando pela primeira vez, talvez acessando esse link, não conhece o Espaço de Vida presencialmente, mas teve a oportunidade de acessar esse link de qualquer lugar desse país ou desse mundo, seja muito bem-vindo também. Eu queria começar o nosso encontro orando, fazendo uma oração, e que você possa nesse momento aquietar seu coração, acalmar um pouco aquilo que você está fazendo aí, parar um pouco com as coisas, para a gente poder cultuar a Deus, ter esse momento onde a gente possa realmente sentir e ouvir a voz de Deus. Eu queria te convidar a orar comigo nessa hora. Senhor, nós agradecemos a Ti por a gente poder ter essa oportunidade de juntos aqui com essa pessoa que eu não conheço, não sei o nome, mas a gente tem a oportunidade de estar juntos, adorando ao Senhor, ouvindo a Sua palavra, cantando canções. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor deu sabedoria, capacidade ao ser humano de criar tecnologia, a gente poder, mesmo distantes, estar um pouquinho mais próximos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente em nossas vidas, mesmo diante de toda a dor, sofrimento, angústia que possamos passar, mesmo diante de dúvidas, diante de não saber o que fazer em relação a tudo que nós estamos vivendo nesse tempo, nós podemos saber que o Senhor está aqui presente. A Sua palavra nos dá essa segurança de que o Senhor é conosco, de que o Senhor está ao nosso lado. Obrigado, Jesus. Que o Senhor receba, ó Pai, nossas canções, as nossas palavras, nossas orações, que chegue ao Senhor, ó Pai. Nós cremos que o Senhor é um Deus presente, que responde e está perto de nós. Então nós podemos ter a plena certeza, ó Pai, que juntos aqui nós estamos Te adorando, Te bendizendo, reconhecendo o quanto o Senhor é grande, majestoso, diante da nossa pequenez, diante daquilo que nós não temos nada para oferecer, diante das nossas limitações, a gente pode ter a plena certeza que o Senhor é um Deus grandioso, que cuida de nós, que direciona o nosso caminho, direciona a nossa jornada. Recebe, Senhor, nossas canções, recebe as nossas vozes, recebe, Senhor, este culto, em nome de Jesus. Amém. Queria te convidar a cantar comigo a próxima canção, Diz Louvemos ao Senhor. Grandioso Deus, ao imutável Deus, mostramos nosso amor com hinos de louvor. Por tudo que Ele fez, por tudo que fará, mostramos nosso amor, gritando alto, louvem-no com instrumentos, louvem-no todos os povos, louvem-no toda a criatura, louvemos, louvemos. Cristo ressuscitou e Deus o exaltou, mostramos nosso amor com hinos de louvor, por tudo que Ele fez, por tudo que
para sempre e sempre. Brilha em nós, para sempre e sempre. Brilha em nós e no mundo. Vamos juntos. Brilha em nós, para sempre e sempre. Brilha em nós, para sempre e sempre. Brilha em nós e no mundo. Louvem-no com instrumentos, louvem-no todos os povos, louvem-no toda a criatura. Louvemos, louvem-no, este é o tempo. Louvem-no com toda a alma. Cristo é a luz que nos salva. Louvemos, Te louvamos, Senhor. Louvamos pelo seu grande amor. Louvamos porque cremos que o Senhor é o nosso Deus e o Senhor merece, Pai, toda adoração, toda exaltação. Nós te louvamos, Pai. Que você possa tornar essa próxima canção uma oração. A gente reconhecendo nossas limitações, aquilo que nós somos diante de um Deus tão amoroso e misericordioso. Diante do tempo que a gente está vivendo, eu acho que essa canção faz muito sentido para a realidade das nossas vidas. Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom se conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. Quero me parecer contigo. Seria tão bom se conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher, fazer o que é certo, cuidar do poder, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim
parecer tão altivo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Queria dedicar alguns minutos para a gente fazer uma oração juntos e orar pelo momento que nós estamos vivendo em nosso país, em nossa nação, na sua cidade, onde você estiver, no nosso mundo. Talvez você está assistindo esse culto e seu coração está angustiado diante de uma semana aí de quarentena, ou talvez 2 semanas assim. Eu não sei a realidade exata da sua vida, mas eu sei que todos nós estamos com os nossos corações inquietos diante desse momento que nós vivemos. Eu queria te convidar para a gente orar junto. Só Deus pode nos acalmar, só Deus pode nos trazer paz no nosso coração. Senhor, o Senhor sabe de tudo aquilo que nós estamos sentindo neste momento. O Senhor conhece o nosso íntimo e sabe que muitas vezes, ó Pai, nós estamos tentando colocar um sorriso no rosto, tentamos trazer calma para aquelas pessoas que estão à nossa volta, em nossa casa, para aqueles que a gente encontra no dia a dia, no trabalho, indo ao mercado, coisas pequenas que podemos fazer diante dessa situação, mas o Senhor sabe o quanto angustiado está o nosso coração. Quantos que talvez estão orando neste momento, mas o seu coração está cheio de ansiedade, palpitações, frio na barriga, aperto no coração diante do momento que a gente vive. Aperto com medo de uma doença, com medo do coronavírus, com medo disso que pode tomar conta do coração e levar a óbito, medo da morte. Outros pais que nesse momento não temem uma doença, a morte, mas temem a morte econômica, temem como ficará as contas, como ficará o alimento à mesa. Olha para os números da conta e os números já começam a não fazer mais sentido e esse medo toma conta do coração. Eu não sei, Senhor, a situação de cada um aqui. Pessoas que têm medo de sair na rua por ter alguma imunidade baixa. Enfim, o Senhor conhece o nosso coração. Nós clamamos, Senhor, traga paz ao nosso coração. Em nome de Jesus. Paz a este coração aflito que ora neste momento. Traga paz, Senhor, diante dessa situação difícil que nós passamos. Deus traz sabedoria e mostra caminhos, soluções, decisões que a gente pode tomar. Deus ilumina a nossa mente, porque nós estamos tomados pela angústia que toma conta do mundo nessa hora. Mas o Senhor é um Deus que consegue transformar o coração, fazer milagres, e nós pedimos primeiro, Senhor, cuida do nosso coração, Pai. Nos ajuda a passar por essa semana que inicia, esse dia. Nos ajuda, Deus, a conseguir lidar com esse momento que nós estamos vivendo agora. E, Pai, nós cremos que o Senhor é um Deus que pode acabar com tudo isso de um dia para o outro. Nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, que tem o controle sobre tudo isso. Por isso nós clamamos a Deus como nação, como pessoas, como povo do Senhor. Pai, entra com providência, capacita médicos, capacita, Senhor, farmacêuticos, enfim, cientistas, pessoas que possam de alguma forma trazer cura, ó Deus, para esse vírus. Elimina, Senhor, esse vírus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós clamamos, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a passar por isso, Deus. Nos ajuda a conseguir lidar com essa situação em paz. Que o seu amor nos envolva, Pai. Que cada coração neste momento que ora comigo possa se sentir abraçado pelo Senhor, se sentir, ó
ó Deus, descansando em teus braços, mesmo que as coisas não estejam resolvidas, mesmo que, ó Deus, ainda há tantas dúvidas no coração diante de posições do governo, enfim, que nós possamos descansar em teus braços de amor, que a gente possa se sentir abraçado pelo seu Espírito, que a gente sinta o calor do seu Espírito Santo aquecendo os nossos corações. Em nome de Jesus, ó Pai, cuida desse pai, dessa mãe, desse filho, desse marido, dessa esposa, desse vovó, cuida desse trabalhador, cuida desse chefe dessa empresa, cuida desse funcionário, Deus, cuida de todas as pessoas, médicos, enfermeiros, pessoas que estão se envolvendo com o trabalho, cuidando de vidas, pessoas que estão nos mercados, nas farmácias, cuida, Deus, do coração dessas pessoas, da saúde dessas pessoas. Em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque a gente crê que o Senhor está no controle de tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. O que aconteceria se você soubesse seu lugar no mundo? Seu lugar no mundo. Nova série de mensagens. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês assistindo a esse vídeo. Espero que você tenha um momento agora onde Deus possa falar com você a partir dessa reflexão. Eu acredito que nós, enquanto igreja de Deus, nós podemos prestar culto a Deus de maneira comunitária, de maneira familiar e de maneira individual. Neste momento, na sua casa, é uma maneira de você prestar o culto, ainda que você esteja com sua família, é uma maneira de você prestar o culto individualmente. Comunitariamente, nós estamos temporariamente prejudicados, em virtude do coronavírus e de todos os desdobramentos disso, mas que nesse momento Deus possa falar com você, encher o seu coração de esperança, de coragem para agir como igreja, como discípulo de Jesus. A gente vem falando, nas últimas semanas, a gente encerra hoje essa série de mensagens chamada Seu Lugar no Mundo. Do que a gente vem falando? A gente falou de vários personagens na Bíblia, onde a gente pode perceber que eles, a partir de diferentes momentos em suas histórias, encontraram o lugar deles no mundo, o lugar deles na história, enfim, encontraram propósito para as suas vidas. E nesse contexto a gente vem falando a respeito dessa interminável busca que a gente tem por propósito. Só que distantes de Deus, à luz do ritmo do que a sociedade nos impõe, nós buscamos em diferentes momentos da nossa vida, nós buscamos incessantemente propósito para as nossas histórias, buscando prosperidade, reconhecimento
e buscando felicidade. Talvez você esteja numa fase da sua vida, você mais jovem, e tudo que você espera é ganhar dinheiro, é ser rico, é chegar lá num outro patamar no que se refere às finanças. Talvez você já tenha passado dessa fase e tudo que você queira, na verdade, é ser feliz. Então você já não se importa tanto com dinheiro, mas você quer viajar muito, comer bem, ter ótimas experiências. Afinal de contas, a sua felicidade é o que importa. Ou você esteja numa terceira fase, num terceiro momento da sua vida, onde o que importa seja ser reconhecido. Se você não conseguiu ser rico, você não conseguiu ser feliz como você gostaria, ter as experiências que você gostaria de ter, agora você quer ser reconhecido, quer ser respeitado por quem você é. E diante disso, a gente faz de tudo o que é possível para conseguir alcançar propósito na nossa vida, sendo felizes, sendo prósperos ou tendo reconhecimento. E o que a gente precisa fazer, a gente faz, a gente pisa em cima de quem precisar pisar, a gente faz o que precisar fazer e paga o preço que precisar ser pago, afinal de contas a gente quer de fato chegar lá. E nesse momento de coronavírus, onde a gente vive no nosso país e no mundo, diante do tema de hoje, cumpra a sua missão, nós ficamos com alguns pensamentos, algumas reflexões no sentido de, bom, o que eu preciso fazer para ser útil na cidade onde eu estou inserido, onde eu vivo, dentro da minha família, na sociedade onde eu vivo, o que eu posso fazer ou deixar de fazer para ser útil, para cumprir a minha missão. O que eu devo fazer, o que eu devo deixar de fazer, como eu devo agir, em que eu devo investir para cumprir a minha missão. Mas a gente tem visto ao longo das últimas semanas, e usando muito uma frase do filósofo britânico Alasdair MacIntyre, que diz o seguinte: não é para encontrarmos o nosso lugar no mundo, nosso propósito na história, nós não podemos responder primeiramente à pergunta: o que devo fazer? Antes dessa pergunta existe uma pergunta anterior: de que história eu faço parte? E mais uma vez eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo, essa breve reflexão, de que história você faz parte? Você faz parte da história das pessoas que lutam incessantemente por ficarem ricas, porque quando ficarem ricas, então elas terão propósito? Ou você faz parte das histórias das pessoas que lutam por serem felizes, viajando, comendo bem, tendo sensações, experiências? Você faz parte desse grupo de pessoas? Ou ainda, você faz parte da história daquelas pessoas que lutam por reconhecimento? De que história você faz parte? Não tenha dúvidas, não existe neutralidade aqui. Você faz parte de alguma história. A questão é, de que história você faz parte? Quando a gente pensa nesse sentido, a gente olha para a sabedoria bíblica, e a sabedoria bíblica ela não nos deixa abandonados. Ela diante de momentos como a gente vive hoje, diante de momentos onde você busca, luta incessantemente por encontrar o seu lugar no mundo, o seu lugar na história, a Bíblia ela nos apresenta várias histórias, várias narrativas, onde a gente pode aprender como cumprirmos a nossa missão. E hoje eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, acessar aí no seu smartphone na sua casa, ou acompanhar aqui na TV, se você conseguir enxergar, um texto bastante conhecido que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, dos versos 27 ao verso 32. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas, dos versículos 27 ao versículo 32. Antes da gente ler, eu quero trazer para você uma breve introdução a respeito desse texto. Se você voltar um pouquinho comigo, lá no capítulo 5, no versículo 1, você vai perceber que Jesus está chamando os seus primeiros discípulos aqui no Evangelho de Lucas. Jesus está chamando os primeiros discípulos. E no versículo 10 e 11 do capítulo 5, o texto diz que Jesus diz a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens, vocês serão pescadores de homens. Jesus está dizendo isso para os discípulos que ele acabou de chamar. E o texto diz que eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e passaram a seguir a Jesus. Jesus está chamando os seus primeiros discípulos aqui.
O contexto é de incertezas, o contexto é de muitas perguntas e de pouquíssimas respostas, o contexto é de muitas incertezas pairando no ar, assim como o nosso, assim como o contexto no qual você vive. A gente vive já 10, 15, 20 dias de quarentena, alguns mais, outros menos. Você talvez ainda esteja trabalhando e talvez esteja desenvolvendo suas funções normalmente, mas com uma série de restrições que também atingiram sua família, atingiram seu trabalho, sua empresa, onde você exerce suas funções. E eu tenho certeza que você está vivendo momentos de incerteza, momentos delicados de incerteza, e esses momentos eles dizem respeito ao que será do nosso país daqui a 1 mês, 2 meses, o que será das suas contas, das suas finanças, o que será da sua empresa, o que será dos seus empregados. E nesses momentos a gente fica com uma série de perguntas, e é o mesmo contexto que os discípulos de Jesus estão vivendo, e quando eles ficam nesse contexto, eles não sabem as respostas, o que eles fazem? Eles ficam com medo e eles simplesmente abandonam a Jesus? Não, pelo contrário, eles deixam tudo e passam a seguir a Jesus. E aí o Evangelho de Lucas passa a contar para a gente o que significa seguir a Jesus. E o Evangelho de Lucas conta para a gente três casos onde os discípulos de Jesus estão aprendendo o que é, do que se trata o discipulado, ou melhor, do que se trata a missão de Jesus. O primeiro caso que Jesus trabalha, que Lucas nos conta, é a cura de um leproso, dos versículos 12 ao versículo 16. Dos versículos 17 a 26, o texto conta para a gente da cura de um paralítico. Os leprosos e os paralíticos, no tempo de Jesus, eles eram consideradas pessoas marginalizadas, pessoas impuras, porque elas tinham que viver distantes da sociedade. O leproso ele tinha que viver fora da cidade, ele tinha que estar a aproximadamente 150 metros de distância de alguém, avisando que ele tinha lepra, ele não poderia se aproximar das pessoas para que não houvesse possibilidade de contágio. Um paralítico, ele poderia até ficar no contexto da cidade, no entanto, ele não tinha uma profissão, porque ele, pelas necessidades especiais dele, ele vivia a partir da mendicância, a partir de uma vida extremamente difícil. O texto está mostrando que Jesus cura um leproso, ele cura um paralítico, e o terceiro texto que Lucas apresenta para a gente, que é onde a gente vai gastar tempo hoje. Lucas conta Jesus curando um homem de um caráter perdido, de um caráter corrompido pelo pecado. O pecado não apenas corrompe o nosso corpo, o nosso físico, como aconteceu com o leproso e com o paralítico. O pecado corrompe o nosso caráter. O pecado corrompe a nossa cosmovisão, a nossa maneira de ver o mundo. E nós precisamos de cura para cumprirmos a nossa missão. E o texto diz o seguinte, a partir do versículo 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Nesse sentido, eu quero dizer para vocês alguns pontos importantes que a gente tira desses poucos versículos que a gente acabou de ler. Jesus chama os discípulos deixam tudo para seguir a Jesus. Jesus passa e cura um leproso. Jesus passa em outro lugar, cura um homem paralítico. E agora Jesus está diante de um homem completamente corrompido quanto ao seu caráter pelo pecado. E o que Jesus faz? A gente aprende aqui nesse texto, a primeira coisa, que Jesus não espera você estar pronto para chamá-lo à missão. Jesus não espera você se sentir pronto
para então você fazer parte dos discípulos dele. Jesus não espera você resolver as suas coisas, as suas picuinhas, os seus probleminhas, para que então, somente depois, você passe a ser discípulo de Jesus e se engaje na missão do reino. Não. Olha o que acontece no versículo 27. O texto diz que Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. Bom, primeiramente, o que eram os publicanos? Os publicanos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano. Os publicanos, eles eram considerados pelo povo judeu como os piores dos traidores. Por quê? Porque eles eram cobradores de impostos, mas eles cobravam impostos dos judeus em desfavor dos judeus, em favor do Império Romano que oprimia o povo judeu. E não cobravam impostos de maneira justa. Eles cobravam impostos com atitudes excessivas. Eles entravam nas casas dos judeus e eles tomavam o que tivesse lá dentro. Eles levavam os filhos, eles levavam o que houvesse na despensa para quitar as dívidas daquela família. E eles faziam isso sem piedade e eram conhecidos, reconhecidamente, gente ruim pelo povo judeu. Esses eram os publicanos. Talvez hoje, se você encontrasse um publicano, você sentiria muita raiva dele. Se você pensar nas pessoas que às vezes você direciona a sua insatisfação política, a sua insatisfação econômica, aquelas pessoas que ocupam grandes cargos no governo e aquelas pessoas de quem você tem mais asco, aquelas pessoas que você não tolera. Talvez Levi seria uma dessas pessoas. Uma pessoa intolerável, intragável, uma pessoa difícil de entender. Um publicano corrupto, com um coração completamente afetado. Por quê? Das três coisas que a gente busca incessantemente na nossa vida para encontrar propósito: prosperidade, felicidade, reconhecimento. Com certeza, Levi, ele era acometido, ele estava adoecido por uma busca incessante por dinheiro, por prosperidade, por alcançar um outro patamar econômico. E quando Levi se propõe a ser esse publicano, é isso que ele desfruta, essa vida de ter lucro a partir de explorar a própria gente dele, os próprios judeus. Eu pergunto para você, Levi estava pronto para ser discípulo de Jesus? Se você fizesse uma lista de 10, 20, 30 pessoas, as pessoas que são mais piedosas, as pessoas que são mais bondosas, as pessoas que se importam umas com as outras, talvez ou muito provavelmente Levi não estivesse nessa lista. Muito provavelmente Levi não fizesse parte dessas 30 pessoas aptas para serem discípulos de Cristo. Provavelmente Levi nem estaria sendo cogitado para fazer parte dessa lista. No entanto, a gente aprende aqui nesse texto que Jesus não espera você estar pronto para chamá-lo à missão. Eu não sei como você se encontra, eu não sei como você tem desenvolvido a sua vida, a sua história, as suas escolhas nos últimos dias, meses e anos. Talvez você não se sinta apto para ser um discípulo de Jesus, talvez você não se sinta apto para fazer parte de uma comunidade cristã ou de continuar a fazer parte de uma comunidade cristã. Afinal de contas, você se sente o último dos pecadores. Quero dizer para você que o fato de você ser pecador, isso é verdade. Era verdade que Levi era um publicano corrupto. Era verdade que Levi era um pecador inverterado. Isso é verdade. Mas isso não impediu que Levi fosse chamado para ser discípulo de Jesus e cumprir a missão. Isso não impede que você seja chamado como discípulo de Jesus a cumprir a sua missão. Talvez Levi tenha pensado, se Deus souber de fato quem eu sou, ou se Jesus, esse que está me chamando, souber de fato quem eu sou, ele jamais me chamaria. Se ele conhecesse o meu histórico, se ele levantasse o meu histórico, os meus antecedentes, ele jamais me chamaria para ser seu discípulo. Ele não sabe com quem ele está falando. Mas Jesus não se importa. Jesus sabe quem Levi é. Jesus o vê em uma coletoria assentado. E Jesus diz, siga-me. Essa palavra siga-me no Evangelho de Lucas, ela se refere ao discipulado. Jesus não chama qualquer pessoa para segui-lo, Jesus chama aqueles que serão seus discípulos. Jesus, da mesma maneira que no começo do capítulo 5, ele está chamando Pedro, Tiago e João, que são conhecidos como os pilares
da comunidade cristã do primeiro século. Da mesma maneira, Jesus chama a Levi, mesmo sendo pecador, mesmo sendo falho, mesmo sendo um publicano corrupto e tendo o coração afetado pelo pecado, mesmo assim, Jesus se aproxima de Levi e diz: Levi, siga-me. Quando a gente pensa nesse sentido, a gente percebe que Jesus, ele sabendo quem a gente é, mesmo assim, ele nos chama para sermos seus discípulos, porque na verdade Jesus sabe que todos nós, indistintamente, eu, toda a minha família, você e toda a sua família, todos nós precisamos de ajuda. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Nenhum de nós merece a presença, o cuidado, a graça, a misericórdia de Jesus, mas ele resolveu ter misericórdia e nos chamar para a sua missão. Hoje, Jesus chama você, mesmo que você não se sinta pronto, Jesus chama você para fazer parte da missão de fazer o reino de Deus ser mais denso, palpável, presente, onde você está inserido, seja na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sua cidade. Mesmo em tempos de coronavírus, onde as nossas ações estão limitadas, você pode desempenhar, desenvolver a sua missão, porque você foi chamado para ser sal, ser luz, levar esperança àqueles que não têm esperança. Uma segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que seguir a Jesus é uma ação de perseverança e continuidade. Talvez você que esteja assistindo esta mensagem, você já tenha sido discípulo, ou melhor, já tenha sido membro de uma comunidade cristã em algum tempo de sua história. E você já foi membro, talvez você já tenha sido líder, ministro de algum tipo de trabalho dentro de uma comunidade cristã. Talvez esse seja o seu caso. Mas isso ficou para trás. E hoje você é apenas um simpatizante da causa. Hoje você frequenta o ambiente, os cultos, vez ou outra, uma vez a cada 1, 2, 3 meses, mas você não faz parte, afinal de contas, essa fase já passou. A gente aprende aqui nesse texto que seguir a Jesus é uma ação de perseverança e de continuidade. O versículo 28 conta para a gente que Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu a Jesus. Levi estava sentado na coletoria, ele se levanta, ele deixa tudo. Esse deixar tudo só existe no Evangelho de Lucas. Se você olhar esse mesmo texto no Evangelho de Marcos, não tem essa ênfase em deixar todas as coisas. Lucas quer enfatizar que Levi deixa não apenas o trabalho, não apenas aquela mesa e a cadeira onde ele estava sentado, mas Levi deixa aquela vida de busca incessante por prosperidade para trás. Quando Jesus tem um encontro maravilhoso com a gente, quando ele nos atropela e transforma completamente a nossa história, nós deixamos tudo para trás, deixamos as cadeiras, as mesas, o escritório, deixamos aquela busca incessante por felicidade, por prosperidade, por reconhecimento para trás, porque agora a nossa vida tem um novo equilíbrio, um novo centro gravitacional. Interessante que esse versículo 28, o texto fala para a gente aqui na Nova Versão Internacional. Levi, ele levantou-se, deixou tudo e o seguiu. No grego, esses 3 verbos, os 2 primeiros vêm no particípio, então seria uma tradução como levantando e deixando tudo, e o último verbo está no tempo imperfeito. O que significa isso? Quando uma estrutura, uma oração no grego, ela tem alguns particípios e um verbo num tempo diferente no final, significa que esses particípios estão levantando como que uma expectativa para algo que vai acontecer. E o mais importante de levantar é importante. Significa que deixar tudo para trás é importante, mas mais importante do que levantar-se um momento ou outro da sua vida, mais importante do que deixar as coisas para trás, é seguir a Jesus com perseverança e continuidade. O tempo aqui, que está a palavra, o verbo seguiu ou seguir, é o imperfeito, e uma tradução até mais precisa aqui seria o seguia, porque denota a ideia de continuidade. A ideia não é que Levi passou a seguir a Jesus e seguiu a Jesus por 1 mês, por 2 meses e foi discípulo de Jesus por um tempo de sua história. Não, a ideia que Lucas quer passar para a gente, que Levi teve um encontro, o chamado de Jesus foi tão sensacional, tão incrível,
que Levi passou a deixar tudo para trás, a deixar toda a sua história antiga para trás e passou a seguir a Jesus com perseverança e continuidade. É uma ação contínua da parte de Jesus. Para cumprirmos a nossa missão, nós precisamos nos lembrar de que a nossa vida como discípulos, discípulas de Jesus, é uma ação perseverante e contínua. Quantas pessoas você já caminhou junto, discípulos de Jesus, discípulas, já caminharam com você, já serviram em comunidades cristãs distintas com você, mas que hoje você nem sabe onde elas estão? Quantas pessoas caminharam com a gente e montaram lugares com a gente, carregaram caixa com você, arrumaram cadeiras para fazer reuniões de culto para jovens, e vários tipos de eventos, e você olha para o lado hoje, onde elas estão. Eu não quero que você pense nelas como elas sendo, essas pessoas sendo o problema, porque não é disso que a gente está falando. Eu quero que você se lembre que seguir a Jesus é uma ação de perseverança e continuidade. E se você está pensando em desistir, se o fardo está pesado, se o momento está pesado, lembre-se que cumprir a sua missão demanda de você perseverança e continuidade. Deixar as coisas para trás é importante, mas mais importante do que isso é seguir a Jesus continuamente. Uma terceira coisa que eu queria destacar com você aqui nesse texto: o que você recebeu sem merecer, compartilhe com quem não merece. O que você recebeu sem merecer, compartilhe com quem não merece. Quando você olha para a história de Levi, fica óbvio que Levi não merecia. Levi, ele era excluído pelas pessoas, ele era considerado um impuro, tanto quanto o leproso, tanto quanto o paralítico das perícopes anteriores. Levi era considerado uma pessoa totalmente impura diante de Deus por ser um publicano, um traidor do seu povo. Ele não merecia, mas mesmo não merecendo, ele foi alcançado. Essa é a minha história, essa é a sua história. De pessoas que não merecem, de pessoas que não fazem por merecer o favor de Deus, porque somos desobedientes, somos rebeldes, mas a graça de Jesus nos alcança. Agora, o que você recebeu sem merecer, compartilhe também com gente que não merece. Olha o que o texto diz para a gente, que acontece após Jesus chamar Levi deixar tudo e passar a seguir a Jesus. O versículo 29 diz: então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Gente, é muito interessante o que acontece aqui. O texto ele é muito curto, são poucos versículos, mas a ênfase que Lucas parece querer passar para a gente é que as coisas foram muito rápidas, que Levi foi chamado, Levi levantou e seguiu a Jesus, e ato contínuo, Levi dá um banquete em sua casa. E Levi dá um banquete em sua casa, e quem que ele vai chamar como convidado? Quem que Levi vai chamar? Será que ele vai chamar o pessoal da igreja? Os membros da igreja onde ele está frequentando agora? Será que ele vai chamar o pessoal da música, da comunidade cristã, a qual ele frequenta? Afinal de contas, esses músicos vão embelezar ali o ambiente, fazer com que aquele banquete tenha um sonzinho no fundo. Será que é isso que Levi faz? Definitivamente não. Talvez fosse isso que eu e você, como religiosos, faríamos. Mas esse texto está me lembrando que um discípulo de Jesus não deve fazer isso. Porque Levi foi chamado como discípulo de Jesus, levantou como discípulo de Jesus, deixou tudo como um discípulo de Jesus, e aqui ele faz o que o discípulo de Jesus tem que fazer. Levi chama os seus amigos para o banquete. E quem são os amigos de um publicano? O texto diz que são publicanos e outras pessoas. Publicanos e outras pessoas. Essas outras pessoas, com certeza, gente de quem a religião judaica da época não se orgulhava. Gente que não era considerada, de repente, gente muito honesta, gente muito íntegra naquela sociedade. Mas não importa, são os amigos de Levi. Ele chama os amigos dele para comerem na casa dele. O que ele está fazendo aqui era algo muito comum na época, algo como um simpósio.
Jesus com certeza é o convidado especial, e Jesus com certeza ele tem um lugar específico à mesa, e à medida que Jesus vai falando, Jesus vai ensinando, Jesus vai compartilhando a respeito da vida, do que está acontecendo ali naquele momento, as pessoas que estão ali ao redor daquela mesa, os amigos de Levi estão ouvindo atentamente, estão aprendendo a respeito de Jesus, e foi exatamente essa a intenção de Levi. Aquilo que você recebeu de graça, compartilhe de graça. Aquilo que você recebeu sem merecer da parte de Deus, compartilhe com gente que não merece. Sabe, eu acho interessante porque quando a gente olha para a nossa caminhada como discípulos e discípulos de Jesus, essa é a minha história, talvez seja a sua. Quando nós nos tornamos discípulos de Jesus e muito provavelmente membros de determinada comunidade cristã, nós passamos a nos afastar das pessoas de quem a gente discorda. E a gente se afasta tanto, que se nós fôssemos dar um banquete, nós não teríamos amigos para chamar. Nós não teríamos os publicanos e outras pessoas que Levi chamou, nós não teríamos. Por quê? Porque nós nos afastamos tanto que nós só poderíamos chamar a gente da igreja. Mas não é isso que Levi está fazendo. E eu quero desafiar você. Aquilo que você recebeu da parte de Jesus, os bens financeiros, as posses que você tem, e que a gente acredita que foram dadas por Deus, em tempos de coronavírus, de escassez material, compartilhe com quem não merece. Compartilhe um abraço, uma ligação, uma cesta básica, compartilhe algo com alguém que não merece, afinal de contas você também não merecia e recebeu tudo graciosamente da parte do Pai. Em tempos de isolamento, as pessoas estão implorando por um abraço, coisa que não pode acontecer momentaneamente, mas o que a gente pode fazer, a gente deve fazer, uma ligação. Uma ligação para quantas pessoas você que está assistindo esse vídeo ligou nessa semana que passou? Para quantas pessoas você ligou? Você conseguiu em algum momento do seu dia silenciar suas redes sociais e ligar, aquela coisa antiga, né, que a gente quase não faz mais. Você conseguiu ligar para algum amigo, para alguma amiga, para algum familiar, para alguém da comunidade cristã que você frequenta e perguntar como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Eu posso orar por você? Aquilo que você recebeu sem merecer, compartilhe com gente que também não merece. Levi ensina isso para a gente. Uma quarta coisa que eu aprendo aqui é que o fato de eu seguir a Jesus, de compartilhar o Evangelho, não me dá o direito de pensar que a minha vida será mais fácil. Por seguir a Jesus, não pense que sua vida será mais fácil. Muitas vezes a gente acha que o fato de nós sermos discípulos de Jesus vai fazer de nós agora pessoas que viverão apenas dias bons, apenas dias de muito sol, de um céu lindo, aberto, e tudo vai dar muito certo na nossa vida. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus, filhos do Rei, e alguém prometeu isso para a gente em algum lugar da nossa história. Mas eu quero dizer para você uma má notícia primeiro, de que isso não é verdade. A religião muitas vezes oferece para a gente coisas que Jesus, na palavra dele, falando, ele mesmo falando, ou seus discípulos agindo, ele não nos prometeu isso. Jesus nos prometeu que estaria junto de nós, mas não que tudo seria mais fácil a partir do momento que nós fôssemos seus discípulos. E isso fica claro aqui no texto. Levi está fazendo o que é certo. Se você olhar para Jesus, ele está fazendo o que é certo. Gente, vamos parar para pensar. Nós estamos, como igreja, pedindo a Deus que Ele venha e cure os leprosos, que cure os paralíticos, que aqueles que são corruptos deixem de ser corruptos, não é verdade? A gente ora e pede para Deus que isso aconteça. E isso acontece aqui no texto. Jesus, ele cura um leproso, ele cura um paralítico, e agora aqui ele transforma a vida de um corrupto. No entanto, os religiosos não se agradam. Levi está fazendo o que é certo, ele teve encontro com Jesus, ato contínuo, ele se levanta, ele segue a Jesus, ele dá um banquete na casa dele, chama os amigos, tudo certo. Mas quando você segue a Jesus, compartilha o Evangelho, isso não significa que a sua vida será mais fácil.
Olha o que o texto diz para a gente. No versículo 30, os fariseus e aqueles mestres da lei, os escribas, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? É interessante que o relato de Lucas diz que quem Levi chamou foram publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus que estão aqui e os mestres da lei, também fariseus, eles chamam essas pessoas de pecadores, publicanos e pecadores. Sabe por quê? Porque a religiosidade faz com que nós nos sintamos melhores do que os outros. Se você, em tempos de polarização nas redes sociais, também agora em época de coronavírus, se você é daqueles que olha nas redes sociais e encontra pessoas pensando diferente de você, e você se sente melhor do que elas, você se sente mais digno, mais capaz, mais inteligente, mais nobre do que essas pessoas que pensam diferentemente de você, e você se considera um discípulo de Jesus, cuidado, você se parece mais com os fariseus e com os escribas religiosos aqui, do que com os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus são aqueles que estão comendo e bebendo com gente que não merece. Na cultura judaica, comer com alguém não era como na nossa cultura hoje. Naquele contexto, comer com alguém significava você concordar quase que totalmente com tudo que a pessoa que está comendo com você faz. Sentar à mesa com alguém era você estar compartilhando muito mais do que alimento, mas você compartilhando vida, totalidade de vida com aquela pessoa. Então o que Jesus está fazendo aqui é muito sério, mas é proposital, mas os religiosos não entendem. Jesus come sim com publicanos e com pecadores, e ele faz isso porque é disso que a missão diz respeito, é isso que Jesus veio fazer na história. A palavra de Deus nos revela em Gênesis 1 e 2 que Deus criou todas as coisas perfeitas. Todas as coisas perfeitas, era para a gente viver na mais perfeita harmonia. Acontece que em Gênesis 3 aconteceu alguma coisa, que a Bíblia chama de pecado, de morte, que entrou na história e trouxe o caos, a desordem para a nossa vida. E porque isso aconteceu, Jesus ele entra na história há mais de 2000 anos atrás, para viver uma vida perfeita, para viver a vida que nós deveríamos viver. Só que essa vida escandaliza os religiosos. Comer com gente que precisa escandaliza os religiosos. Agora, atualmente, nós vivemos um ambiente onde nós temos muita facilidade em julgar as pessoas, nós nos tornamos deuses. Nós olhamos nas redes sociais e nós dizemos, você está errado, você está certo, você deve viver, você deve morrer. Eu quero que você pense nesse momento e como discípulo de Jesus, você dê um passo para trás, para comer com as pessoas de quem você discorda e não julgá-las como se você fosse Deus. Nós precisamos comer com essas pessoas, talvez não literalmente agora, nesse momento da nossa história, mas nós precisamos compartilhar vida com essas pessoas e não pensamentos de morte. E uma última coisa que eu queria destacar com vocês aqui, no versículo 31, Jesus ele diz que a grande história é sobre Ele, é sobre o que Deus está fazendo e não sobre nós. Essa história aqui não é sobre Levi propriamente dito. Essa história, essa série não foi a respeito de Esther, a respeito de Gideão, a respeito de Bezalel, a respeito de todos os personagens que a gente veio falando. Não, essa história é sobre Jesus, a grande história é sobre Jesus. Olha o que o texto nos diz, no versículo 31. Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus ele está dizendo algo aqui que não se encaixa apenas para esses religiosos, e para Levi, e para os publicanos, e para as outras pessoas que estavam aqui nesse banquete. Jesus está dizendo algo que serve de Gênesis a Apocalipse, que serve do início da história até o final da história, porque é isso que Deus veio fazer.
em nossas histórias. Ele veio chamar aqueles que precisam de médico, aqueles que precisam de cuidado. Ele veio chamar aqueles que estavam perdidos em seus pecados, em suas transgressões. E Ele veio chamar essas pessoas para a vida com abundância, para a vida com sentido, vida com plenitude. Eu quero dizer para você que quando você olhar para a sua vida, para a sua história, eu quero que você pense que você não é o personagem principal da sua história. É disso que a gente vem falando ao longo dessa série de mensagens. Você não é o personagem principal da sua história. O presidente da República, ele não é o personagem principal da sua história. O chefe seu da empresa onde você trabalha, ele não é o personagem principal da sua história. O personagem principal, protagonista da sua história é Jesus Cristo. Porque Ele veio para te dar vida. Ele morreu na cruz, Ele ressuscitou 3 dias depois para dar vida e vida em abundância a você, na sua história, para que hoje, em tempos difíceis, em tempos de coronavírus, em tempos de crise, você conseguisse cumprir a sua missão. A gente olha para a história de Levi e a gente percebe que a missão de Levi não é complicada. A missão de Levi não é uma missão complexa que você precisa fazer uma graduação, uma pós-graduação, para então entender o que é essa missão, não. Levi, ele teve um encontro transformador com Jesus e ato contínuo. Ele dá um banquete na casa dele. Ele chama os amigos, ele compartilha com os amigos. Eu quero convidar você que está vendo esse vídeo a cumprir a sua missão. Como que você pode fazer isso? Carlos, eu não sei falar, eu não sei pegar o microfone e falar na frente da igreja, eu não sei cantar, eu não sei produzir um vídeo, mas você sabe, você tem amigos, você tem pessoas com quem você pode mandar uma mensagem, a quem você pode ligar, com quem você pode comer junto quando a gente passar essa fase das restrições, e você pode compartilhar a respeito de uma pessoa que tem ensinado a você novos hábitos, de uma nova vida. É possível cumprir a missão. É possível fazer isso. Você não precisa estar pronto. Jesus chama você antes de você estar pronto. Lembre-se que seguir a Jesus é uma ação contínua. Não pare, não desanime. Em tempos onde nós estamos restritos quanto ao convívio comunitário, não desanime, persista, persevere. Seguir a Jesus é uma ação contínua. Compartilhe aquilo que você recebeu sem merecer com gente que não merece. Mesmo que algumas pessoas se levantem e tornando difícil a sua vida, a sua história, não desanime, porque a grande história é a respeito de Jesus. E quando Jesus venceu todas as coisas, Ele estava na cruz, Ele disse: está consumado. Essa palavra significa que todas as coisas foram vencidas, tudo ficou para trás. Tudo ficou para trás, todo medo, toda incerteza desse momento ficou para trás, porque Jesus morreu, Ele ressuscitou. E Ele está vivo entre nós. Que essa convicção encontre abrigo no seu coração e na sua mente. E que você encontre o seu lugar no mundo. Que você cumpra a sua missão como discípulo e discípula de Jesus. A igreja com portas fechadas, quanto aos encontros, não significa que ela não esteja cumprindo a sua missão. Pelo contrário. Porque igreja não é quando a gente se reúne aqui aos domingos. Igreja é o povo de Deus em missão, nos mais diferentes ambientes. Você pode fechar os seus olhos, eu queria orar com você. Deus de graça, obrigado, muito obrigado por essa palavra, obrigado, Senhor, por essa demonstração de que o Senhor Jesus não nos escolhe a partir dos nossos merecimentos, para que a gente faça parte da missão. Obrigado, Senhor, porque se fosse diferente, se o Senhor esperasse de nós merecimentos, nós jamais faríamos parte. Obrigado, Jesus, porque assim como o Senhor chamou Levi, o Senhor me chama hoje. Assim como o Senhor chamou Levi, o Senhor chama cada pessoa que está assistindo esse vídeo, esta mensagem neste momento. Que o Senhor as chame, que o Senhor as encoraje, para que elas cumpram a missão delas também, onde elas estão inseridas, compartilhando, chamando os amigos e falando a respeito de Jesus. E que assim nós possamos encontrar o nosso lugar na história. Faz isso, Deus, em nome, por amor de Jesus. Amém.
você me dá um propósito de vida, me faz prosseguir, não desistir e ter razão para servir. O meu lugar no mundo é encontrado e guiado por tuas mãos. Escreve a história que transforma o meu coração. Eu quero olhar para o lado e influenciar com os faros, ter compaixão pelas vidas que estão dando passos na escuridão. Me ajude a encontrar meu chamado nos lugares que tenho passado. Eu possa saber que isso tudo revela um motivo por que eu nasci. Jesus, só você me dá um propósito de vida, me faz prosseguir, não desistir e ter razão para servir. O meu lugar no mundo é encontrado e guiado por suas mãos. Escreve a história e transforma o meu disponho minha vida para cumprir a missão, levar sua luz onde meus pés chegarão. Disponho minha vida para cumprir a missão, levar sua luz aonde meus pés chegarão. Jesus, só você me dá um propósito de vida, me faz prosseguir, não desistir e ter razão para servir. O meu lugar no mundo é encontrado e guiado por suas mãos. Escreve a história que transforma o meu Pessoal, alguns avisos muito importantes para vocês do Espaço de Vida que frequentam nossos encontros, fazem parte da nossa comunidade.
Bom, primeiro, na semana que vem a gente começa uma nova série de mensagens, Diálogos da Paixão. A gente já vai estar olhando para Páscoa e refletindo a respeito de temas como incertezas, como decepção, como frustrações, momentos muito próximos do que a gente está vivendo hoje, nesses momentos difíceis em nosso país e no mundo. Então acompanhe, esteja conectado às redes sociais e acompanhando as publicações para que você acompanhe as mensagens, ok? Outro aviso muito importante: na semana que vem a gente retoma os nossos grupos de conexão, mas de maneira virtual. Então a gente ainda a gente está definindo como a gente vai fazer isso com relação ao que programa, que plataforma a gente vai usar, mas fique ligado e atento ao grupo de WhatsApp que você faz parte, do grupo de conexão que você frequenta, para que você receba as informações. Você vai precisar baixar algum aplicativo, como que vai ser, para a gente ter essa possibilidade mínima de nos encontrarmos durante a semana, para termos os nossos grupos de conexão virtualmente, tá bom? Se você não faz parte de nenhum grupo de conexão e não está em nenhum grupo de WhatsApp e você gostaria de fazer parte desses encontros virtualmente, você pode entrar em contato comigo. Depois aqui tem o telefone, aparece aqui, meu número de celular, do Cariston. Você pode entrar em contato com a gente e a gente pode informar você dos grupos para que você faça parte, ok? Um outro aviso importante, gente: nosso espaço partilha. Como nós não temos tido o nosso encontro comunitário, quem quer entregar o dízimo ou oferta tem feito isso a partir de depósito bancário ou de transferência online. Então você pode fazer isso se você quiser. Aqui estão os dados da nossa comunidade. Você pode continuar participando também, adorando a Deus também a partir das suas finanças, não podendo trazer nos encontros, mas fazendo depósito ou transferência bancária, tá bom? Qualquer dúvida pode entrar em contato também, que a gente tenta solucionar da melhor maneira possível. Que você tenha uma excelente semana, que Deus abençoe muito a vida de vocês e que vocês aproveitem esses momentos em família que vocês têm tido o privilégio de desfrutar, para descobrir e redescobrir a bondade de Deus também em casa, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai e que a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todos vocês, discípulos e discípulos de Jesus, hoje para todo sempre. Amém. Até mais.